Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Estamos abrindo oficialmente a nossa 7ª temporada para levar até você discussões, conversas, enfrentamentos de temas jurídicos, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Programa esse capitaneado pela coordenação do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. direito@ufn.edu.br. Tudo certo? Vamos começar? Meu convidado de hoje, professor Paulo Renato dos Santos Ferroni, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Com muito orgulho. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Professor, estamos implementando de uns 2 anos para cá o que chamamos aqui de curricularização da extensão. Extensão essa que também de uns 2, 3 anos para cá assume uma nova feição na estrutura dos cursos de Direito no Brasil. Queria ouvir um pouquinho a sua experiência sobre isso, porque sei que o senhor trabalha com a disciplina de gestão de conflitos, que é uma das quais nós implementamos os projetos de curricularização da extensão. Por certo, Cristiano. A existência da academia pressupõe, sem dúvida, isso é inquestionável, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, essa tríplice dimensão, né? E com toda certeza, estas relações, elas se estabelecem com a comunidade de uma forma que nós não conseguimos mensurar ou identificar em absoluto, ou seja, elas se integram e nós não podemos sequer imaginar a possibilidade de realizar tão somente o ensino, ou tão somente a pesquisa, ou tão somente a extensão. E isso nos leva à necessidade de cada vez mais aprimorarmos os nossos vínculos com a comunidade. E assim se deu a ideia de integrarmos as nossas disciplinas a essa curricularização, de forma mais explícita, né? Proporcionando que a gente consiga dedicar maior atenção, digamos assim, e registros, porque, enfim, de fato, ela sempre acontece. A gente não consegue mensurar em que percentuais, digamos, mas elas acontecem simultaneamente. Agora, a extensão é algo que, nos cursos de Direito, tradicionalmente se trabalha dentro da estrutura dos núcleos de prática jurídica. Fora do ambiente do núcleo de prática jurídica, nós temos alguns exemplos muito bem-sucedidos de extensão. Mas desses 2, 3 anos para cá, parece que veio uma avalanche a respeito disso e realmente isso deu uma guinada na relação entre ensino e pesquisa, então, e a extensão que agora surge. Como é que tu vê esse fenômeno todo, Ferroni? Imagino que estejamos realmente ingressando num novo mundo, um novo modelo de mundo. E a gente percebeu, dentre todos esses problemas que tivemos com a pandemia e tudo mais, a gente percebeu o valor deste mundo virtual. Parece que descobrimos isso e estamos, assim, iniciando essa exploração desse mundo virtual nas relações da academia e comunidade. E assim a gente tem dedicado atenção a esta inserção na comunidade por meio de diversas formas, né? Porque as formas de ensino, pesquisa e extensão, elas também são imensuráveis. E a extensão, por sua própria estrutura, também o é. Por meio de lives, por exemplo, por meio de entrevistas, contatos, participação em congressos, todos eles virtuais, a gente percebe o quanto é importante quanto são importantes esses resultados que a gente consegue perceber com essa troca mais efetiva, digamos, mais a miúde que se dá com a comunidade. Nós apreendemos e captamos muitas informações da comunidade, e isso para a academia é essencial. Então, por exemplo, na nossa disciplina nós trabalhamos com alguns temas em que nos dedicamos mais, como, por exemplo, a comunicação, que é essencial, a atividade que se ocupa o curso, que é a formação de juristas, enfim, no seu sentido maior.
a inteligência emocional e também conflitos. Esses 3 temas têm permeado as nossas lives com convite de diversas autoridades e diversas pessoas capacitadas nessas formações, nesses temas, né? Interessante, né, professor? Como a extensão ela abre caminhos até então inimagináveis. Para aqueles que nos assistem, é importante dizer que a extensão é esse mecanismo que cada vez mais viabiliza um processo de troca maior com a comunidade. Ela é a característica que entrelaça a comunidade acadêmica com a comunidade social. É importante falar sobre isso e aqui nós temos no curso de Direito da UFN várias disciplinas que dão conta dessa troca, dessa via de mão dupla, e a disciplina de gestão de conflitos, que é capitaneada pelo professor Ferroni, é uma delas. Gestão de conflitos é uma disciplina interessantíssima, porque ela enfrenta, em suas várias características, outras modalidades de solução de conflitos. Nós estamos tradicionalmente acostumados em ir ao judiciário. Ferroni, a cultura bélica, inclusive, que tradicionalmente sustentou por muitos anos o ensino jurídico, formando pessoas que, ao invés de procurarem outras alternativas de solução para os seus problemas, elas iam direto para o judiciário, é uma cultura que a gente tenta, de todas as formas, ser mitigada em razão justamente de outras modalidades de gestão de conflito. Eu queria que tu me desse alguns exemplos, assim, de como você trabalha a extensão nessa disciplina partindo desses pressupostos que eu acabei de explicar. Veja que os modelos de resolução de conflitos tradicionais se resumem a muito poucos, né? Nós temos o quê? O judiciário, que secularmente se mostra como o único porto de acesso a essas demandas, né? Mas é uma cultura que foi desenvolvida ao longo de tantos anos e de séculos que, de certa forma, subtraiu esforços diferentes e modelos outros de resolução de conflitos. Veja que o judiciário tem sido aquele que usa de uma velha fórmula ainda, né? O que é o processo. Ele nos dá uma receita para todos os males, como, por exemplo, vencedor, vencido e absolvido ou condenado. Ou seja, um desses resultados nós obtemos do processo. E o processo, por si, ele se constitui, digamos, num outro problema, um meta-problema que se agrega ao problema principal. E, às vezes, as pessoas perdem a noção daquilo que realmente as levou a juízo, quando buscam esse requinte judiciário para a condução dessas lides, né? Então, o nosso propósito é enfatizar na disciplina a necessidade de que nós temos uma formação muito além da formação necessária ao exercício da atividade no judiciário. Nós formamos bacharéis em direito, juristas, capazes de usar do direito na sua ampla dimensão para administrar esses conflitos. Daí a necessidade de conhecermos as pessoas, de estabelecermos com elas uma relação de comunicação eficaz e ainda tratarmos das emoções. E assim a gente tem trazido, Cristiano, para que isso se torne assim bastante mais completo, digamos, e que incentive a busca de qualificações, pessoas que lidam com a comunicação neurolinguística, cientistas que tratam disso, pessoas que tratam do conflito, pessoas que entendem que agora nós estamos trabalhando um novo normal, ingressando nesse mundo virtual que se desvela à nossa frente e que, por certo, proporcionará maiores surpresas e desafios, né? A academia está apta para isso. E é nesse ambiente acadêmico que a gente vai conseguir ações, digamos, mais eficazes e aprimoradas para esse caminho a seguir, né? Esse enfrentamento nessa nova forma de convivência que pensamos iria nos afastar e, pelo contrário, ela nos aproximou muito mais. Então, realmente é um mundo novo que se desvela, de novas relações, de novas estruturas e técnicas judiciárias, por exemplo, além dessas de resolução não adversariais de conflitos que se impõem nesse momento, né? Chega de sermos adversários para resolver aquilo que realmente nos trouxe ao judiciário, que foi o conflito. Nós devemos buscar mesmo
uma administração, uma gestão que proporcione o entendimento, não para que as pessoas restabeleçam relações como tinham antes, mas que se conduza o conflito de uma forma mais eficaz, sem todo esse peso dessas condutas adversariais. O que a gente está falando aqui, numa outra linguagem, né, Ferroni, é que nós temos que combater a judicialização de tudo. Em outras palavras, é isso. Nós temos tradicionalmente essa cultura de judicializar qualquer conflito. E às vezes nós, inclusive, judicializamos as questões que são consensuais. E é bom que aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, saibam que, por exemplo, não há justificativa nenhuma hoje para você judicializar uma questão consensual. Existem outros mecanismos vários que podem resolver problemas relacionados a isso. Nós temos, por exemplo, um universo aí cartorário no Brasil que dá conta para a solução de questões consensuais. E elas são muito vastas, então, separações, divórcios consensuais, inventários, tudo é possível fazer por escritura pública desde que esteja assentado em consenso. Claro que existem requisitos, né? Você consulte um advogado e pergunte para ele que ele vai lhe instruir certamente a respeito disso. Mas eu queria, inclusive, falando nisso, Ferroni, aproveitar aqui a tua experiência como advogado. Queria te ouvir um pouquinho sobre os desafios do advogado na pandemia. Nós já tínhamos a instituição do processo eletrônico anteriormente à pandemia, né? Isso realmente assim é algo que veio para ficar e é algo bem interessante, mudou sensivelmente a relação entre advogado e sistema. Mas eu queria te ouvir um pouquinho assim, em tempos de pandemia, tu vê um desafio mais consubstancioso na prática da advocacia hoje no Brasil? Sem dúvida, a tecnologia, Cristiano. Creio que muitos colegas têm enfrentado esse desafio, até mesmo alguns com muita dificuldade, porque não obstante a pandemia ter nos afastado, mas coincidentemente nós tivemos no âmbito do judiciário uma estrutura que nos permitiu que ultrapassássemos esse desafio sem grandes dificuldades, porquanto a eletronização do processo no judiciário nos permite que a gente consiga trabalhar em qualquer ambiente que estejamos, ou seja, podemos continuar nos nossos escritórios falando com os clientes, com as pessoas que porventura necessitem participar do judiciário, em outras tantas distâncias, juntando os documentos conforme o próprio processo nos permite, o processo eletrônico. Claro que sempre partindo do princípio da boa-fé de que esses documentos sejam sempre os documentos verdadeiros. Uma vez digitalizados, nós não temos mais aquela necessidade de ir ao fórum, ir e vir. Então, a pandemia nos trouxe desafios, sem dúvida, mas o preparo anterior que nós já tínhamos em termos de tecnologia, softwares e outros tantos hardwares que nos permitem esse enfrentamento, nos possibilita o exercício normal da advocacia, né? Embora alguns entendam indispensável esse contato físico, próximo, presente com os seus clientes, nós conseguimos perceber que mesmo distantes, nós conseguimos superar todos os desafios e atender a todas as necessidades de encaminhamento judiciário de qualquer questão. Então, eu penso que o grande desafio tenha sido esse de enfrentamento às novas tecnologias, porque são diversos os programas que nos exigem conhecimento variado. Por exemplo, no próprio judiciário nós temos 2 sistemas, na Justiça Federal tem um, na Justiça do Trabalho outro, enfim, até unificarmos tudo isso, nós temos que perceber que realmente alguns colegas têm grande dificuldade. Agora, nós temos que aplaudir o esforço do Poder Judiciário na implementação dessas plataformas. Isso realmente aqui, da academia, nós temos que reconhecer isso. Nós já tínhamos uma Justiça Federal mais estruturada em relação a essa questão e agora a Justiça Estadual do Estado do Rio Grande do Sul também implementa o processo eletrônico praticamente hoje em todas as comarcas do estado, e isso é maravilhoso. E que bom que isso conseguiu ser realizado antes da pandemia, porque facilitou um pouquinho o trâmite dos processos. Imaginemos se tivéssemos ainda na dependência de processos exclusivamente físicos, como que isso ia ocorrer agora durante a pandemia. Professor, queria agradecer a sua presença aqui,
as portas do estúdio sempre abertas e também te parabenizar por todos esses anos de Universidade Franciscana, de curso de Direito da Universidade Franciscana, principalmente à frente do nosso estimado núcleo de prática jurídica, que a gente sabe que é um dos principais meios de inter-relação para com a comunidade. Meus parabéns, professor. Agradeço, Cristiano. Vale, com certeza, esse esforço de todos os professores, a dedicação de uma vida inteira, realmente. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.